Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. E hoje eu quero meditar um pouco contigo acerca do final dos tempos, e esse devocional vem muito a calhar em virtude dos últimos acontecimentos que nós tivemos no mundo. Antes de ler esse texto, eu quero muito convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, para nós estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Hoje num cenário um pouco diferente aqui, né? Estou numa outra área da casa e hoje nós temos a presença de uma convidada especial. Tá aqui, ó, a famosa Sofia. Se eu me mexer muito aqui, ela se amedronta e sai. Gente, eu não quero me debruçar muito sobre detalhes e comentários acerca do que está acontecendo no mundo, até porque o devocional fica salvo, tem pessoas que assistem no outro momento, onde outras coisas acontecerão. E para ser sincero, nós não sabemos o que é que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. Para muitas pessoas, isso enche o coração de incerteza e medo. Mas se você é filho de Deus e você medita na palavra do Senhor, você pode tranquilamente ter incertezas, no sentido de não saber o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas horas, mas ao invés de ter medo, ter esperança. Eu sempre digo que quando nós estudamos acerca do final dos tempos, a gente tem muitas informações sobre tragédias que acontecerão. Parece que o mundo ele vai se encaixando, de certa forma, numa série de tragédias sequenciais. É como se o mundo fosse piorando, até que Deus vem e traz a redenção completa, traz o resultado final. É como se o mundo estivesse caminhando para um lugar onde as pessoas precisarão reconhecer, falar, a partir de agora só Deus pode salvar. E na verdade só Deus pode salvar mesmo, mas muitas pessoas ainda confiam em muitas coisas. Eu fico observando, por exemplo, o avanço da inteligência artificial e da robótica, e como o ser humano ele vai criando um Deus para si. Ele vai criando seres que logo estarão nos dominando como humanidade. Isso é uma coisa óbvia, isso não é um chute, isso não é uma profecia, uma revelação sobrenatural, isso é uma coisa óbvia. A humanidade está caminhando para ser dominada pela inteligência artificial e pelos robôs, tá? Mas eu não quero te encher de medo, e sim de esperança pelo seguinte. Eu sempre digo que quando um joalheiro, daqui a pouco a gente está num texto, tá? Quando um joalheiro ele vai vender uma joia preciosa para alguém, a pessoa chega numa joalheria e pede ali uma joia, né? Um colar, um anel, uma joia preciosa e que custa caro. Quando o joalheiro vai apresentar essa joia, ele, antes de apresentar a joia na mão da pessoa, ele estende um pano preto e ele coloca essa joia num pano preto. Isso é uma técnica para que o brilho da joia contraste com aquele fundo preto que está ali para fazer aquela joia brilhar mais e fazer a pessoa ter vontade de comprar. Eu costumo dizer que o texto apocalíptico, e na verdade tudo que a Bíblia fala sobre a doutrina do fim dos tempos, tem muito disso. É como se nós tivéssemos um pano de fundo obscuro, um pano de fundo onde parece que muitas coisas sombrias vão acontecer em sequência, mas tudo isso é apenas o pano de fundo. O que vai brilhar de fato é a glória de Deus. Então o mundo não acaba numa grande sequência de tragédias. O mundo acaba numa grande vitória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que voltará e reinará em carne sobre a terra. Às vezes algumas pessoas falam assim, Tiago, o que é que você acredita? Qual a linha escatológica que você acredita? E tem um nome para isso, o nome é muito difícil para algumas pessoas até se assustam, mas se eu fosse falar teologicamente, eu diria, eu sou pré-milenista histórico pós-tribulacionista. E eu sei que você praticamente não entendeu nada do que eu falei, pelo menos a maioria das pessoas. Mas, em resumo, de modo bem simplório, eu creio biblicamente que Cristo voltará depois da ascensão do anticristo e que a igreja passará pela tribulação. Tiago, eu penso diferente, eu sigo pastores, pregadores, influenciadores que pensam diferente. Eu não vejo problema nenhum sobre isso, não tenho dificuldade nenhuma com isso. E a ideia do nosso devocional hoje não é falar necessariamente dessa linha escatológica, mas é tentar transicionar o teu coração desse medo para um lugar de esperança. Porque a Bíblia, ela
te prepara para viver esses dias. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a gente fez um devocional aqui. Eu não me lembro o versículo exato que nós lemos como base desse devocional. E na verdade não era nem um tema do devocional, mas a gente descambou para falar sobre o final dos tempos. E eu falei, olha, eu não tenho tempo nesse devocional para poder explicar tudo sobre geopolítica, sobre o final dos tempos, sobre o que está acontecendo militarmente, financeiramente, ideologicamente no mundo. Mas olhem para o Oriente Médio. Algumas semanas atrás falei isso. E o Oriente Médio está pegando fogo mais do que nunca. Não vai parar por aí, tá? Pode ser até que tenha uma certa diminuição das tensões nos próximos momentos, mas realmente a efervescência não vai parar mais por aí. A tendência é só escalar de uma forma ou de outra. Se você estuda política, se você estuda geopolítica, se você analisa não só as notícias que vêm do noticiário comum, digamos assim, mas se você estuda mais a fundo, você sabe que uma guerra mundial, primeiro, ela é praticamente inevitável, segundo, ela está muito próxima. O mundo converge para uma situação onde as grandes potências vão ter que decidir num combate bélico. A gente não vai escapar disso. É verdade que nós vivemos numa sociedade, em particular nós os brasileiros, nessa geração, a gente não pegou ainda um conflito armado em que o Brasil precisasse enviar soldados em grande número. Então a gente vive uma sociedade que é violenta, né? Mas guerra mesmo a gente nunca participou. Então a gente acha que isso é uma coisa meio que fora da nossa realidade. Sendo que, na verdade, guerras sempre existiram no mundo. A guerra é uma certeza no mundo. Os tempos de paz são uma grande exceção. Esse tempo de paz que a gente tem desde a Segunda Guerra Mundial até os momentos atuais, isso é uma grandíssima exceção. E se você parar para avaliar de fato as coisas, você vai perceber que o mundo nunca parou de guerrear, certo? É que nem sempre dá tempo de passar tudo no noticiário, mas o mundo está efervescendo em guerras, em combates, em conflitos, e sim, ele converge para uma situação onde, olha, vai ter algo de proporção mundial. Nesse momento aí, só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para resolver. A gente nunca teve a quantidade de potências com armas suficientes para destruir o mundo inteiro, se eles quiserem, tá? No estralar de dedos. Hoje a gente tem, a gente caminha para isso. Mas eu quero ler com você Mateus capítulo 24, verso 37, porque Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Mateus 24, a gente fez uma série aqui sobre Mateus 24, nosso devocional, tá salvo aqui no canal. Vai na aba de playlist, vai ter lá. E Mateus 24 é um capítulo onde o próprio Jesus fala do final dos tempos. Imagina que você fosse discípulo de Jesus. E aí conversando com Jesus, sabe? Um dia ali, de tarde e tal, vocês estão relaxando. Aí você conversa e fala assim, mestre, aproveitando que a gente está aqui, conta pra gente aí, como é que vai acontecer mesmo no final dos tempos? Que um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Tu que és o Filho de Deus, né? Conta pra gente como é que vai acontecer. E Mateus 24, basicamente, são os discípulos perguntando isso. E Jesus responde muita coisa para eles. E aí, na altura do verso 37, Jesus fala assim, ó. Quando o Filho do Homem voltar, essa expressão Filho do Homem é próprio Jesus, tá? Quando o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar, será como no tempo de Noé. Olha que interessante. Jesus traz um comparativo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó. Olhe para a história de Noé, que vai ser igualzinho àquela época. E fala o seguinte, verso 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então, o próprio Jesus fala para nós, olhe para a história de Noé. O que vai acontecer quando eu voltar é exatamente como aconteceu nos tempos de Noé. E aqui vem uma lição muito importante, principalmente para quem tem gatilho de ansiedade quando vê essas coisas acontecerem no mundo. E muita gente tem, tá? E assim, isso não é um defeito necessariamente. Realmente são muitas informações pesadas, sérias, profundas, e nem todo mundo vai ter ali a estrutura para lidar com aquilo. É muito pesado mesmo. Mas quando a gente começa a estudar sobre o final dos tempos, e a gente começa a entender que haverão algumas tragédias no final dos tempos, a gente tem dois grandes gatilhos. Primeiro grande gatilho. Meu Deus, preciso contar isso aqui para todo mundo. Todo mundo tem que saber. É aquela sensação da pessoa que tem os seus olhos abertos e ela pensa, eu preciso abrir os olhos dos outros.
Esse gatilho é bom, mas a ideia da palavra de Deus não é te deixar ansioso. A ideia da palavra de Deus é despertar você como um comunicador do reino, como um anunciador, que vai dizer, olha, o reino está próximo, o rei está voltando, e você vai pregar o evangelho. Então, você precisa lidar com esse gatilho de uma forma sadia. Não é tendo pânico e nem tendo ataque de ansiedade, mas é se perguntando como está a minha vida e o que é que eu posso fazer através da minha vida para transmitir o amor de Jesus para essas pessoas que talvez os olhos delas não se abriram. Esse é o primeiro grande gatilho. O segundo grande gatilho é mais perigoso, porque esse a gente tem que evitar de todo jeito. Primeiro gatilho, se você lidar com ele da forma certa, isso vai até te potencializar. Mas o segundo grande gatilho é o seguinte. Primeiro grande gatilho, eu preciso contar isso para todo mundo. Segundo grande gatilho, o que é que eu posso fazer para impedir o apocalipse de acontecer? Isso é muito comum, percebo muito sentimento na vida de pessoas que estudam, por exemplo, sobre quem é o anticristo. E, obviamente, a própria Bíblia nos alerta, a gente não tem que tentar adivinhar a identidade do anticristo. O anticristo não fala só de uma pessoa, embora seja também uma pessoa, mas fala também de um espírito, o espírito do anticristo. 1 João está lá escrito, o espírito do anticristo já atua no mundo. E João escreveu isso há 2000 anos atrás, certo? Então fala de uma pessoa, sim, mas fala também de um espírito que atua em todas as eras e fala de um modelo, um sistema, tá? Então o anticristo é muito mais do que um CPF. Mas quando as pessoas vão tentar ali, né, isso é muito comum, por exemplo, quando tem troca de papa, quando tem eleição norte-americana, quando tem a eclosão de uma guerra, como aconteceu há anos atrás, Rússia e Ucrânia, algumas questões estão acontecendo no Oriente Médio, algum outro grande conflito no mundo. Olha, ele é o anticristo, fulano é o anticristo. Então as pessoas começam a ter o seguinte sentimento: o que é que eu posso fazer para impedir o anticristo de assumir? O que é que eu posso fazer para bloquear a ação do anticristo? Não adianta você querer fazer isso. A própria Bíblia fala que Deus, ele permitirá essas coisas. O fato do anticristo surgir, assumir e fazer algumas coisas que o farão parecer um vencedor em determinado momento, isso não é uma derrota para Deus. A Bíblia diz que isso vai acontecer porque o próprio Deus vai permitir. Você lê lá em Apocalipse, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, foi-lhe dado um poder para fazer sinais, prodígios perante os homens, assim, 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 para vencer os inimigos. E a Bíblia vai dizer o seguinte: se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos resistiriam. Então Deus permite um determinado momento, mas Deus também tem um momento de dizer, opa, vai até aqui. A partir daqui eu assumo. A chave da história está nas mãos de Deus. Então esse gatilho de o que é que eu posso fazer para impedir o anticristo, o que é que eu posso fazer para impedir o apocalipse de acontecer, isso está errado. As coisas vão acontecer. E por que que isso é chave para o que a gente leu? Porque quando Jesus fala assim, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, isso nos dá um norte, todo arrepiado aqui, viu? Isso nos dá um norte sobre esses dois gatilhos que Noé precisou lidar nos dias dele. Porque quando Deus chama Noé, por que é que Deus chama Noé? Noé, vai acontecer um dilúvio, vai acontecer um juízo, vai acontecer uma destruição total. Eu estou te chamando para anunciar isso. Eu estou te chamando para construir uma arca para lidar com isso. Então, a pergunta que Noé se fazia não era o que é que eu posso fazer para impedir o dilúvio. A pergunta que Noé se fazia não era o que é que eu posso fazer para poder impedir dessa grande chuva, e foi mais que uma chuva, foi um cataclisma global, o que é que eu posso fazer para impedir essa grande chuva de descer? Não, a pergunta não foi essa. Noé, vai chover. Dado que vai chover, eu não estou te perguntando o que é que você pode fazer para impedir a chuva. Estou simulando Deus aqui, tá? Estou simulando Deus. Deus falando com Noé, né? Deus está falando, Noé, não estou te perguntando o que é que você tem que fazer para poder impedir a chuva. Olha, se você me fizer aqui, 150 sacrifícios, Noé, a chuva não vai descer. Olha, Noé, se você todos os dias acordar e assistir o devocional de Thiago lá no YouTube, a chuva não vai descer. Não. Deixa eu dizer, não, vai descer. O que eu quero de você é o seguinte. Primeiro gatilho, tenho que contar para todo mundo. Correto. Então, Noé, eu não quero você ansioso. Eu não quero você com ataque de pânico.
Eu não quero você desesperado por dentro, eu quero que você anuncie que vai haver um dilúvio. Noé pregou durante muitos anos e ninguém se converteu. Não é que Noé fosse um pregador fracassado, é porque as pessoas que não creram em Deus. O poder da conversão, o poder da pregação, falando, a pregação ela serve para salvar e para condenar. Já pensou sobre isso? Isso é até um pouco mais profundo aqui no devocional hoje. Mas se daqui é a primeira vez, fica com a gente. Mas a pregação ela serve para salvar e serve para condenar. Naquele grande dia, muitos terão contra si o fato de que a palavra lhes foi pregada. Mas uma decisão não foi tomada. Entende? Então, a pregação serve para salvar e serve para condenar. Outro profeta, só para você ter uma ideia, outro profeta que foi um grande homem de Deus, um grande pregador, mas que não converteu praticamente ninguém, foi Jeremias. Jeremias foi um dos maiores profetas da história. E quando Deus chamou, é curioso, quando Deus chama Jeremias, em resumo, né, Deus fala assim, ó, Jeremias, vou te levantar, vou te dar a palavra, você vai profetizar, você vai, sabe, falar para todo Israel e ninguém vai te ouvir. Imagine Deus te levantar como um pregador e o próprio Deus fala assim, ó, tô te levantando, você vai pregar a palavra é verdadeira, tô te ungindo, tô te capacitando para isso, mas já tô te avisando que ninguém vai te ouvir. Mesma coisa aconteceu com Moisés. Deus fala para Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas eu tô dizendo, ó, o coração dele vai ficar endurecido. Ele não vai te ouvir, ele vai recusar. Então, às vezes, Deus faz isso, né? Então, quando Deus levanta Noé, o fato de ninguém ter se convertido na pregação de Noé não é um fracasso de Noé. É uma evidência do quanto o coração daquelas pessoas estavam endurecidos, cegos, né? E, então, Noé lida com esse primeiro gatilho de, olha, preciso anunciar para todo mundo da maneira correta. Agora, o segundo gatilho não é o que eu posso fazer para evitar o dilúvio. Não, você não vai fazer nada para evitar o dilúvio. O dilúvio vai acontecer. Agora, dado que o dilúvio vai acontecer, prepare uma arca. Dado que o dilúvio vai acontecer, prepare um lugar onde você vai estar seguro durante esse dilúvio. Entende? Então, quando a Bíblia diz que a volta de Jesus seria como nos dias de Noé, a Bíblia diz que as pessoas, elas seguiam sua rotina de banquetes, festas, casamentos, compravam e vendiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Eu sempre digo, né? Casar-se e dar-se em casamento não é pecado, pelo contrário, uma grande bênção de Deus. Você casar, ter família e enfim, ter a sua vida a dois, amar alguém, ser amado de volta, são um grande presente de Deus. Comprar e vender também não é pecado, não é crime, não é nada. Por que Jesus fala isso? As pessoas seguiam suas rotinas, seus banquetes, casavam-se, davam-se casamentos. Qual a ideia de Jesus em relação a isso? Aqui eu já vou terminar o devocional. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o bicho ia pegar. Noé estava avisando que o bicho ia pegar. Ninguém ligou, todo mundo seguiu sua vida da maneira que seguia. Entende? E isso está acontecendo exatamente agora. Isso está acontecendo exatamente agora. Você liga o noticiário, país tal bombardeou o país tal. O líder tal foi morto. Fulano de tal agora anunciou que vai ter as sanções, as tarifas, não sei o que, guerra comercial, guerra militar, guerra bélica. Fechou o Estreito de Hormuz. Meu Deus, o petróleo vai subir. Olha, agora infelizmente tal coisa bloqueou, os acordos, foi rompido. País tal invadido, prenderam fulano de tal. E você tem uma série de tantos gatilhos de ansiedade que muitas vezes a resposta é: eu não vou ligar para nada disso, porque Tiago, se eu parar para pensar nisso eu vou surtar. O que é que eu faço? Vou seguir minha vida normalmente. Seguir a vida normalmente é uma coisa, mas viver como se nada estivesse acontecendo é outra coisa. Percebe? Uma coisa é você evitar gatilho de ansiedade. Outra coisa é você viver como se nada estivesse acontecendo. Esses sinais acontecendo diante dos nossos olhos precisam nos servir de despertamento. Quando você tem uma planta em casa, e aí você tem, né, uma planta comum, que cresce ali em um tempo comum, se você ficar olhando para a planta o dia todo, assim, Tiago, vou tirar o dia para ficar olhando para essa planta, você não vai perceber o quanto ela cresceu. Porque o crescimento é tão pequenininho ali que você não percebe. Seu olho não percebe o crescimento daquela planta. Mas se você tirar uma foto dessa planta em um dia, e depois tirar a foto da planta em 14 dias, 2 semanas depois, vai perceber, opa, essa aqui era uma plantinha pequena, já cresceu bastante. Porque agora você consegue ver a diferença com maior amplitude, certo? Para pensar
em quanta coisa mudou no mundo há, por exemplo, 6 anos atrás, 2020, pandemia. E se você está vendo esse devocional mais para frente, você calcula aí, né? Gente, quando eu olho e tento pensar num mundo pré-pandemia, meu Deus, parece que era o tempo das cavernas. Era um tipo de mundo completamente diferente. Não só em termos de tecnologia, de organização social, a questão sanitária, de tudo. Está completamente mudado. 6 anos é um pulo. 6 anos. Você que tem filho de 6 anos aí. Você sabe que você dormiu, o filho tava um bebezinho, você acordou, o menino já tá com 6 anos. No período da história humana, meu Deus, ainda mais. É muito pouco tempo. E olha quanta coisa mudou. Mas talvez você fale assim, mas Thiago, realmente, se eu tirar um retrato do mundo em 2019, antes da pandemia, tirar um retrato do mundo hoje, mudou muito. Mas na correria do dia a dia, as mudanças são tão sutis que você não percebe tanto. É a questão da planta, entende? Por que eu estou falando isso? Porque essa transformação que acontece diante dos nossos olhos, às vezes a gente está tão próximo delas que a gente não as percebe. Diz o ditado que a última coisa que o peixe percebe é a água. Né? Ele já nasceu na água, ele está envolto a água, tudo para ele é água, ele não percebe a água. Eu acredito que aquelas pessoas no tempo de Noé, elas viam Noé construindo a arca, e Noé demorou muitos anos para construir a arca. E, meu Deus, a arca não era um Titanic, a arca era um barco um pouco menor, né? Eles olhavam assim e tal, esse cara tá aqui construindo. Imagina uma criança que nasceu com Noé construindo a arca. Aí alguns teólogos vão dizer que Noé passou quase mais de 100 anos. Alguns teólogos, Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. Imagina a criança que nasceu com Noé construindo a arca. Ela nasceu, já estava ali aquele rapaz, aquele senhor, talvez, né? Mais de 500 anos. Aquele senhor ali construindo a arca. A criança cresceu. E aqui eu tô conjecturando, tá, gente? A criança cresceu, foi pro colégio, maternal, prontidão, né? Jardim 1, Jardim 2. Como é que fala hoje? Eu nem sei, no meu tempo era isso. Alfabetização, que era primeiro ano. Né? Aí passou, foi lá pro ensino médio. Fez a faculdade, formou, teve diploma, casou, teve filho. Meu Deus, esse cara tá construindo essa arca ainda. Isso é tão parte da minha rotina. Eu sei que Deus está falando aqui, sabia? Eu tô falando coisas tão profundas que se eu pensasse antes eu não falaria. Mas vamos seguir. Isso faz tão parte da rotina que a gente pensa, isso aí é o... Quem é Noé? Não, Noé é aquele coroa que tá construindo a arca ali todo dia. Eu passo ali, dá pra comprar pão, ele tá ali construindo a arca dele. É um cara ali, ele falou que vai ter uma chuva aí, mas todo dia ele fala isso aí, cara. Chuva, olha pra aqui, é sol, deserto. Chuva, que chuva? Ele falou que vai ter uma chuva aí que vai acabar com tudo. Particularmente eu acredito, não. Não vejo chover aqui e tal. Então as pessoas seguiam a normalidade porque aquele discurso de Noé parecia loucura. Sabe? Que papo, esse mundo vai acabar. Jesus vai voltar. Não, só um cara construindo a arca. Hoje a gente tem a mesma sensação. Sabe por quê? Tô olhando pra baixo, assim, por causa do microfonezinho que eu tô segurando na mão hoje. Hoje foi improviso total. Hoje a gente tem essa sensação porque são tantas loucuras que a gente vê todos os dias. É tanta bomba pra tudo quanto é lado, é tanto escândalo de corrupção, é tanta loucura. Pensa aí, só nos casos de corrupção que você viu estourar no Brasil esse ano. Aí o Brasil todo se escandaliza, no outro dia tem um caso pior ainda, que todo mundo é obrigado a esquecer do caso passado e lembrar. Aí na outra semana surge mais uma coisa mais estarrecedora ainda. E você não tem condição de lidar com aquilo, você vai simplesmente esquecendo. Você meio que joga pra cima. Mas, embora nós não possamos estar com gatilho de ansiedade sobre isso, a gente não pode ver como se isso não estivesse acontecendo. A arca não era para ativar gatilho de ansiedade em ninguém. Mas que loucura seria viver como se a arca não estivesse sendo construída. Entende? Noé construía a arca, Noé pregava, e a própria construção da arca já era uma pregação em si, e as pessoas viviam como se nada tivesse acontecido. Não, é mais um dia desse cara construindo a arca. Olha só, a arca tá ficando pronta, que legal. Olha esses bichos aí, Noé, que você tá trazendo aí pra dentro da arca. Vai criar, vai abrir um galinheiro agora, uma fazenda. Meu amigo, ele ia falar, né? Até que de repente veio a chuva. Um dia vem a chuva. Era um dia de sol, tranquilo, como mais um dia qualquer, até que um dia
Uma nuvem pequena, outra nuvem pequena, outra nuvem pequena. Você que mora em Salvador, você sabe exatamente o que eu estou falando. Esse devocional chega em vários lugares, mas você que está aqui comigo e mora em Salvador, você sabe exatamente o que eu estou falando. Salvador, meu irmão, 7h30 da manhã, aquele solzão, coisa de louco. Você fala, meu Deus, é um sol para cada um. 7h37, fechou o tempo, céu, nuvem, chuva, parou a cidade de Salvador, não aguenta a chuva. 8 horas, solzão de novo, coisa de louco. Eu acho que o dilúvio começou assim. Solzão, mais um dia. Esse cara aí construindo a arca. O barco tá ficando bonito, viu? Uns animais chegando ali, botou uns animais ali dentro e tal. Será que ele fez essa arca para poder criar bicho? Deve ser um grande viveiro, um zoológico. A arca deve ser um zoológico. Quando é que ele vai abrir para visitação? De repente, uma chuva veio. E todo mundo se foi, exceto quem estava na arca. A arca ali, ela é uma figura de Cristo. Ela é um tipo de Cristo. O que é figura, Tiago? É um símbolo que aponta para Cristo. O fim vem. Não tem nada que você possa fazer para evitar o fim. Mas, Tiago, e se eu morrer e Jesus não voltar? Se você morrer, o fim veio para você. Certo? Se você morrer e Jesus voltar só daqui a 500 anos, o fim veio para você quando você morrer. O fim vem para todos. Quem está em Cristo será salvo. Então, diante de tudo o que está acontecendo no mundo, cuidado com esse gatilho de ansiedade que te impede de pregar a palavra. Deus ele te desperta para que você viva a palavra, você pregue a palavra, para que você faça a sua arca, para que você arrume sua vida. Até falei no Instagram esses dias, poxa, acho que eu coloquei no Story. Depois eu faço um post sobre isso. No Story já esperou. Mas eu falei, quando Jesus fala assim, ó, vigiai e orai, é como se Jesus, no nosso tempo, estivesse dizendo assim, ó, arrume sua cama. O mundo está pegando fogo. O Oriente Médio está pegando fogo. A Europa está pegando fogo. Os Estados Unidos está pegando fogo. O Brasil está pegando fogo. Deus, o que é que eu faço? Arrume sua cama. Arrume sua vida. Arrume seu coração. Se você não for uma pessoa ordenada por Deus, você não vai conseguir lidar com a desordem ao seu redor. Se você parar para olhar, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Quem são as pessoas que melhor conseguem lidar com a desordem do mundo? São as pessoas que estão ordenadas por dentro. Quem coloca a ordem na nossa vida é Jesus. Na verdade, a ordem começa por Jesus. A gente prioriza ele, centraliza ele, coloca ele em primeiro lugar. Sabe? Jesus é a arca. Quando você está na arca, a destruição virá, mas você estará guardado em Jesus. Talvez alguns aqui nem sequer provem a morte. Pode ser, se Jesus voltar hoje, ano que vem, semana que vem, sabe? Mas até mesmo aqueles que provarem da morte, eles ressuscitarão. João 11:25, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso fala de uma ressurreição na nossa vida física, né? De você ter uma nova vida em Jesus. E fala também sobre uma vida eterna em Deus, onde o mundo será destruído. Um novo céu e uma nova terra nos serão dados por Deus. E ali nós que morreremos, se Jesus voltar, todos nós morreremos, voltaremos ao pó, nós seremos ressuscitados em Cristo. E aí sim viveremos com Ele para sempre. Então, cuidado com essa má gestão emocional e até espiritual de tudo que está acontecendo no mundo. Tem algumas outras coisas acontecendo. Até queria tocar num ponto aqui, mas se Deus só me fez lembrar agora, então o sinto de Deus que não é para falar, não. Já chegou o tempo do devocional. Mas guarde seu coração. Posicione-se em Deus. Arrume a sua cama. Arrume a sua vida. Arrume o seu coração. E cuidado, porque nos dias de Noé, as pessoas viram um homem construindo a arca, viram uma mensagem sendo pregada e seguiram a sua vida normalmente. Não siga a sua vida como se nada estivesse acontecendo. As coisas estão acontecendo. Que elas nos sirvam como um despertar de Deus e um anúncio de que o noivo está vindo para se encontrar com a noiva adornada. Interessante, né? Vou falar uma coisa aqui, 10 segundinhos, a gente já vai orar para fechar o devocional. A noiva, conforme vai chegando o horário do casamento, ela vai ficando mais arrumada. Ela não vai ficando menos desarrumada. O casamento é 7 horas,
Digamos ali que ela começa. Qual horário que uma noiva começa a se arrumar, gente? Não faço noção, não faço ideia. Se o casamento é 7, acho que o noivo começa a se arrumar ali 6h45. Mas a noiva, eu não sei, tem noiva que passa o dia todo se arrumando, né? Mas conforme vai chegando o horário, ela vai ficando cada vez mais pronta. Da mesma forma somos nós. Noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Quanto mais próximo da sua vinda, mais a noiva vai ficando adornada, ataviada, cuidada. E isso é um chamado de Deus, dizendo, olha, eu estou voltando, o tempo está acabando. Assuma a postura, as decisões, o estilo de vida. Assuma, mergulhe no relacionamento que eu tenho contigo. Mergulhe naquilo por qual eu estou te chamando, porque o tempo está passando. O fim vem. Ele está vindo aos poucos. Mas quando estamos em Cristo, o fim é temporário. Olha que coisa linda. Porque ressuscitaremos nele e viveremos com ele para sempre. Amém? Eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. E antes de orar, convidar você para se inscrever no nosso canal. Estamos juntos todos os dias, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. E a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito para te enviar o devocional. Todos os dias, 10 minutinhos antes, te envio o devocional. E também, durante o dia, eu te envio as anotações do devocional. Todos os dias, gente. Anotação para você estudar. Tem desenho gráfico, mapa mental, tudo para te ajudar a mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Então vai ser uma bênção, vai ser um presente ter você conosco lá no grupo do WhatsApp. E para você entrar nesse grupo, o link está no comentário fixado. Nesse comentário fixado, tem também, atenção, nesse comentário fixado, tem também o link da comunidade do discipulado bíblico. E essa semana, não sei se hoje ainda, se Deus quiser ainda hoje. Não, fazer o seguinte, vai ser hoje. Hoje ainda, no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá um presente especial para quem quiser entrar no grupo, na comunidade do discipulado. Que é a nossa plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus. Só quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber esse presente especial. Então, entra no grupo hoje e fica atento que durante o dia a gente vai lançar esse presente por lá. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, somos gratos a Ti por essa palavra, por esse despertar. Somos gratos a Ti por esse posicionamento. Nós queremos Te pedir, Senhor, alinha o nosso coração com o Senhor. Eu oro, Deus, para que, ao invés de cairmos em gatilho de ansiedade, em pânico, em desespero, em medo, diante de tudo que está acontecendo, nós possamos estar despertos em Sua palavra. Nós possamos estar sendo guardados em Ti. Possamos estar sendo, meu Deus, guardados pela Tua paz, que excede todo entendimento. Mas não só guardados e protegidos sem fazer nada, mas sim como atalaias, como pessoas que se levantam para poder ser voz do céu aqui nessa terra. Que a nossa vida seja um anúncio da palavra de Deus. Que a nossa vida seja uma plataforma onde o céu se manifesta nessa terra. Que nós possamos ser ferramentas de salvação em Tuas mãos, Senhor Deus. Ajuda-nos a lidar com todo esse caos que nos envolve. Porque nós cremos que, embora o caos seja maior do que nós, o Senhor é maior do que o caos. Embora a tempestade seja mais forte do que nós, o Senhor é mais forte do que a tempestade. E cremos que o Senhor está no barco. Nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tamo junto. Segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Nós começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.